Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Beatriz Pelosi, coordenadora pedagógica aqui na FGV, na Educação Executiva. E estou super feliz de estar aqui hoje com a Juliana, minha amiga, para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho e sobre um tema que especialmente a gente gosta muito, que é inovação. Eu sou Juliana Serpes, coordenadora de produção audiovisual, e eu queria trazer aqui, para começo de conversa, a pergunta: o que é inovação? Né? Como que é a nossa busca pelo novo no dia a dia do nosso trabalho? Legal. Tá bom, a gente preparou algumas ideias aqui antes e acho que todo mundo vai gostar. O que é inovação? Porque a inovação ela pode estar no escopo das ideias, dos produtos ou dos serviços, e eu acho que tem mais a ver com um estado de espírito, uma predisposição, né, de inovar, do que de fato com uma técnica específica, né? Sim, é uma vontade, né? É uma vontade. A gente tem que estar todo mundo alinhado numa vontade de querer fazer algo diferente. E uma coragem também. O que a gente pode entregar para o nosso aluno que seja diferencial? Porque a gente tem uma tendência a achar que inovação é aquilo que rompe barreiras, e nem pode não ser só isso. Né? A gente consegue inovar aos pouquinhos, assim, como seria? Eu ia falar sobre isso. Porque tem, assim, um tipo de inovação que não precisa ser uma quebra, que é o que a gente chama de inovação incremental. É meio que você aplicar uma melhoria, fazer um ajuste em uma coisa que já está funcionando e que pode super melhorar, né? E tem outros não, tem outros momentos que você tem uma inovação que é disruptiva, que vai romper com um padrão que estava sendo praticado antes, que estava, enfim, já todo mundo acostumado, e aí você cria uma outra proposta, e aí a gente fala mesmo de uma disrupção. Mas nesse cenário, a gente pode até pensar em alguns exemplos nossos, assim. Por exemplo, a gente, na nossa educação executiva, a gente trabalha com MBA já há muito tempo e o nosso MBA executivo já é bem conhecido e tal. Só que a gente está sempre pensando, cara, como a gente vai melhorar? Sim, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? Exatamente. E uma coisa que recentemente a gente fez foi um incremento de metodologia, né? Então, a gente resolveu trabalhar com a metodologia do PBL, né? Problem Based Learning. E essa metodologia, ela agregou a possibilidade de a gente trazer mais interatividade, um trabalho mais engajado, tanto dos alunos como dos professores, e isso foi um grande sucesso, né? A gente fez uma pequena mudança, a gente aproveitou tudo que a gente já tinha em termos de conteúdos, em termos da nossa experiência mesmo com os docentes e tal, e acrescentou uma metodologia. Então, isso foi um incremento super legal. Porque a gente tem uma tendência a achar que para inovar, precisa ter tecnologia no meio. E, às vezes, a metodologia, a gente inova pela metodologia e não pela tecnologia. E aí você acaba achando assim, mas não mudou nada, a cara é a mesma. Não, mudou, a metodologia é outra. A gente está tentando implementar outras coisas. Isso. Então, inovação é muito ampla, né? E assim, já que você trouxe a palavra tecnologia, que é outra coisa que gera confusão. Tecnologia não necessariamente tem a ver com algum dispositivo eletrônico, né? Você tem tecnologias sociais. Eu acho que é assim a lógica, né? A inovação, ela é meio que a mudança, é o processo, né? E a tecnologia, quando você criou alguma inovação, você incorporou essa inovação e, de repente, você tem um método, uma tecnologia que foi criada a partir dessa experimentação. E aí você pega essa tecnologia e você começa a aplicar e replicar e transforma, né, o que já existia numa forma, numa outra forma. Então, é bem por aí, né, do que você estava falando. Bom, e aí voltando, eu estava falando sobre o PBL. Um exemplo de né, o PBL como um exemplo de tecnologia de inovação incremental, e a gente pode buscar também algum exemplo aqui na nossa prática de disrupção. E eu acho que assim, o maior exemplo que todo mundo passou junto no planeta, no nível global, foram as transformações que a gente teve que enfrentar no momento da pandemia e do isolamento social. E a gente aqui na casa teve essa disrupção, né? Porque a gente tinha
muitos cursos presenciais acontecendo dentro de sala de aula e, de repente, a gente se viu nesse cenário que... Do dia para a noite, ninguém mais vai presencialmente. Do dia para a noite, as pessoas têm que continuar com as suas vidas de alguma forma, mesmo que seja limitada. E como é que a gente não pode parar? O que a gente precisa fazer? Isso. E aí, né? Como é que a gente toca o nosso negócio a partir desse momento? E como a gente já tinha esse movimento, né, de inovar, a gente já trabalhava com as ferramentas também por causa da nossa EAD. E eu acho que já teve esse estalo, né, de, olha, não vamos parar, é isso, e, né, ainda bem, porque o negócio não foi lento, demorou muito tempo. Começou realmente, a gente deu uma virada de chave, a gente se arriscou, né, em alguma medida, fomos bem pioneiros, e virou essa chave, e os cursos presenciais instantaneamente passaram a ser veiculados pelas, né, tecnologias, pelos aplicativos de videochamada, e fizemos todas as adaptações necessárias na metodologia. Então, né, para a gente aqui foi um esforço e foi um desafio, mas foi super, apesar da gente também estar vivendo os desafios pessoais e tal, mas foi super prazeroso. Momentos de crise geram oportunidades e a gente tem que saber se encaixar nessa oportunidade, né? Porque as pessoas, claro, dependendo do negócio que você está inserido, porque muitos negócios foram prejudicados, mas a gente tem que saber enxergar uma oportunidade naquilo. Muitas lojas começaram a vender pelo WhatsApp, já que não tinha shopping, não tinha loja, e a educação não foi diferente. Quem não tinha centro presencial, não tinha plataforma online, teve que criar. Quem só precisava do centro para receber seus alunos, teve que se reinventar. Porque se você não se reinventa, se você não inova, o negócio morre, ele fica obsoleto. E a gente precisa acompanhar as mudanças que a gente tem. E assim, não é só uma mudança de pandemia. Eu, por exemplo, tenho 15 anos mais ou menos de FGV. Eu já vi a gente produzir curso em Flash. Eu já vi a gente trocar para HTML porque chegou smartphone. E eu já vi a gente fazer um curso mais responsivo para o nosso aluno poder estudar de dentro do metrô, no tablet, quando chegou, no celular. Enfim, tem várias coisas que a gente precisa ir acompanhando o momento do mundo, né? Porque a internet, ela chegou para todo mundo, né? Chega mais rápido para uns, menos para outros, mas todo mundo tem essa oportunidade. E a gente tem que se encaixar. Bastante muita coisa aconteceu quando a gente pensa assim, né? 15 anos atrás não tinha WhatsApp, o WhatsApp mudou, né? Demais. A gente mandava a apostila para casa pelo correio, para casa dos nossos alunos. Nossa. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Não faz mais tanto sentido. Não faz nenhum sentido, né? Porque quem quer baixa. E tem outros mecanismos, outras né? E até mesmo o formato do conteúdo, a gente foi adaptando também, né, para o diferente tipo de usuário, diferente escolhas, anseios, né, dessas pessoas. Mas só para eu meio que concluir, assim, por que eu estava falando da disrupção? Porque, no fim das contas, a gente fez uma adaptação e depois a gente observou que aquela adaptação, ela virou um novo produto, sabe? Você tinha ali um mercado que estava pronto para receber o que a gente depois chamou de live, né? E aí a gente criou realmente um produto inovador e novo que foi incorporado no nosso portfólio. E, assim, é incrível como que, é isso que você estava falando, como que de uma situação extrema, de uma necessidade de inovação, surgiu essa oportunidade. Porque no período da pandemia também, né, com todo aquele medo, com toda aquela insegurança que a gente tinha também, a gente passou a dar valor muito para outras coisas. Então, tem muita gente que prefere agora estar com mais tempo livre, fazendo isso em casa, já tá junto com os filhos, já tá junto com a família. Então, acho que a gente conseguiu encontrar um nicho de pessoas que não querem voltar para o presencial, e inclusive nos trabalhos, enfim. A gente está sempre na busca de trazer o que a gente consegue oferecer de novo na usabilidade e no aprendizado do nosso aluno. Assim, o foco tem que ser esse, sempre. Porque assim, se a gente está falando de inovação e tecnologia como uma necessidade geral, né, de todo mundo estar percebendo isso, a gente está falando de transformação digital em todas as empresas, né? Quando a gente fala de educação
corporativa, educação executiva, isso fica gritante, né? É premente a nossa necessidade, porque a gente vai oferecer para um aluno, que é também um profissional, um conteúdo. E se esse conteúdo ele não está super alinhado com o que ele está usando, que ele chega lá, ele estuda e no dia seguinte ele está no trabalho, ele está aplicando isso. Então, se a gente não tiver super alinhado com o que está acontecendo, com o que está no presente, isso não tem valor. Então, isso é inclusive, uma das nossas preocupações, assim, diminuir o tempo de produção para que a gente consiga entregar para o nosso aluno o mais rápido possível um conteúdo do momento. Digital, de qualidade. Exatamente. E atual. Pertinente. Porque não adianta falar de flash agora, né? Isso aí a gente tem que estar falando de outras coisas. Tanto em termos de forma, que é isso que você estava explicando aí, sobre o HTML, sobre, né, enfim, a tecnologia. Sim, hoje a gente está no 4.0, né? Inovação, enfim, alguns assuntos que são pertinentes do momento que a gente está vivendo. Tanto em termos de forma, né? Em termos de recursos, porque também eu vejo os investimentos que a gente faz aqui em estar oferecendo o recurso mais atual para que o professor tenha à sua disposição esse recurso, quanto em termos de conteúdo, porque como as coisas vão mudando, né, muito rápido, a nossa preocupação com a aceleração, né, com a velocidade de atualização desse conteúdo é enorme, e é o nosso maior desafio também. Né? Porque o portfólio, né, o que a gente está para entregar, o que o aluno quer estudar. Mas não só por isso, né? Eu acho que isso é crítico, a questão da atualização, da relevância, mas assim, em termos de educação executiva, se a gente não estiver trabalhando com coisas que levem ao pensamento crítico, que puxem pela criatividade, a gente está afastado do mundo, porque o mundo hoje ele tem o quê? Problemas complexos. Então, se você não traz um conteúdo que vai puxar que o aluno desenvolva habilidades, né, competências que, né, vão resolver problemas complexos, a gente realmente não tá fazendo o nosso trabalho. Então, é isso que a gente costuma fazer aqui. E acho que ainda dentro dessa dinâmica, a gente devia falar também sobre a questão do acesso. Como a tecnologia ampliou enormemente o acesso ao conhecimento, o acesso à aprendizagem. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, normalmente as pessoas já associam né, pessoas com necessidades especiais. Mas eu estou falando de uma forma mais geral do termo. A gente está falando de acesso de pessoas que estão com distância geográfica, por exemplo. Você antes só tinha acesso à educação premium, assim, de qualidade. Nos eixos. Nos grandes centros, onde você tinha as grandes universidades, as grandes produções de conhecimento, e quem quisesse e precisasse tinha que se deslocar, viajar, enfim. E hoje é outra realidade, né? A gente está entregando em qualquer cidade, em qualquer país, o conteúdo com a mesma qualidade e instantaneamente, com os grandes professores, os grandes nomes do mercado e chegando em todos os lugares. Então, a questão do acesso, né, que encurta a distância geográfica já é uma super melhoria, uma super possibilidade que a tecnologia e que a inovação veio trazer. Mas a gente também pode falar de um acesso econômico, porque também você baratear os custos, né? Isso meio que é uma interseção, né? Você tem lá a questão da geografia, você entrega, não precisa de deslocamento, isso barateia custo. Mas outras coisas também de automação que vão barateando os custos e que vão permitindo que mais pessoas tenham acesso a uma educação executiva de qualidade. Porque hoje em dia, né, todo mundo tem um smartphone, todo mundo está com a tecnologia, está mais à mão para todo mundo, né? Hoje a gente pode falar disso. E aí o que acontece? Você, quando recebe um aluno para os nossos produtos, para os nossos cursos, você recebe um aluno que já tem costume de estar acessando conteúdo digital. Sim, ele tem uma experiência prévia, né? Ele consome qualquer tipo de conteúdo. E aí, isso era o que eu queria falar
falar um pouco. A experiência prévia do nosso aluno, desse usuário, ela importa. É o jeito que ele consome. Antigamente, né, o que era a rede social? Era texto e imagem. Porque era isso que a internet conseguia oferecer. Então, a gente tinha educação pautada em texto e imagem. E agora, não, ela é muito pautada em vídeo. Por quê? Porque as redes também estão aí pautadas em vídeo. O Instagram é focado em vídeo, o TikTok está super forte, é vídeo. Então, a gente está tentando acompanhar esse movimento. Também, porque a gente recebe pessoas de todas as gerações, Exatamente. né? E de todos os gostos. Mas até as gerações mais antigas, como que você não vê o pai, a mãe, o avô vendo vídeo no celular, recebendo pelo WhatsApp? Cresceu. Isso está muito forte. E aí, claro, a gente tenta investir muito nisso, né? Eu, como coordenadora dessa área, assim, acompanho bastante os investimentos que a gente faz aqui com novas tecnologias, aqui o estúdio cada vez buscando aprimorar melhor para trazer uma experiência para o professor que vem para cá também. E aproveitando, deixa eu mostrar um pouquinho do nosso estúdio. Atrás de mim tem Chroma Key. Aqui do lado tem a Video Wall, né, nossa tela interativa. Tem espaço para entrevista, tem a câmera 360 que está mostrando todo o nosso estúdio, o nosso backstage, a nossa equipe. Enfim, aqui é da onde a gente produz o nosso conteúdo, aqui é onde a gente faz tudo isso acontecer. É a sua casa, né, Ju? Inclusive, a gente tem aqui um grupo de estudos, né? A gente tem o nosso fórum de inovação, que todas as pessoas que a gente participa, inclusive, que todas as pessoas de várias áreas, a gente se reúne para trocar ideias e que nem sempre é sobre o que eu estou fazendo, ou a minha área, ou a sua área. A gente chega lá como usuários. A gente chega lá para a gente dar feedback, ou a gente propor soluções para os problemas que a gente tem como usuário, como aluno, não necessariamente como coordenadora pedagógica ou coordenadora de audiovisual. Porque essa é uma preocupação interna e externa. Considerando que esse aluno, ele também tem as preferências dele, ele já tem os hábitos e gostos, e a gente tem que levar isso em conta. E é interessante, você estava falando isso aqui, e eu vinculei com uma coisa que eu tinha escrito, mas não tinha realizado até agora. Mas às vezes pode parecer assim, poxa, mas uma coisa é o que eu vou ver na rede social, é o que eu vou me divertir e tal, outra coisa é o que eu vou estudar. Só que o que a gente tem que levar em conta é que a gente aprende melhor quando a gente está se divertindo, entendeu? Então, eu vou fazer um curso, não precisa ser uma coisa muito séria, muito enfadonha. Pelo contrário, quanto mais eu conseguir trazer um engajamento, né, um interesse real, natural da pessoa por aquele conteúdo, mais realmente eu vou conseguir que ela aprenda. Porque mais dá vontade de você estar acessando aquilo ali. É isso. Então, eu acho que lá, né, na nossa prática mesmo de coordenação pedagógica, de pensar o conteúdo, a gente pensa assim, o que é que vai trazer um engajamento, um interesse, um divertimento até, porque o entretenimento, ele pode permear, né? E pode ser super bem sucedido. É claro que também, em alguns momentos, você vai precisar adensar mais e exigir mais, né? E por isso é que a gente também, né, usa muito a metodologia mais ativa e que o aluno tem que realmente mostrar serviço, mas uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, elas vão se complementando e vão trazendo um conteúdo de melhor qualidade e que dá mais resultado, né, na prática. A gente estava outro dia numa reunião e estavam contando que tinha um trabalho tal, né, que os alunos tinham que entregar em formato de vídeo e, de repente, um aluno chegou e entregou um vídeo com um avatar, assim, ele fez o trabalho dele no metaverso. E aí o pessoal começou, nossa, mas pode entregar, é assim e tal. Os professores ficaram uma certa polêmica. Eu falei assim, gente, isso é incrível, né? A gente não precisa nem pensar na solução. Poxa, a gente tem um recurso, o aluno, por alguma razão, não se sentiu confortável de né, gravar um vídeo. A experiência dele deve ser no metaverso também. No metaverso já está mais avançada do que, de repente, a minha e tal. E trouxe essa possibilidade e por que não, né? E aí a gente abre um outro... Nossa, então agora a gente pode abrir esse portal. E a inovação, às vezes, ela pula no nosso colo, assim, mostrando que... A gente, às vezes, não está nem procurando
procurando e ela chegou. Chega. E se você não estiver aberto para deixar isso chegar e entrar e ficar, você perde uma oportunidade, entendeu? É sempre um pequeno risco de você, olha, vamos arriscar? Vamos abrir. Mas a inovação, ela tá muito junto ao risco, né? Tá. Mas é o risco que vale a pena ser corrido. Porque você não sabe como é que vai ser no dia de amanhã, mas vale a pena você surfar essa onda, sabe? E incorporar essa novidade. Eu acho que, para a gente terminar, vale a pena falar que, na verdade, não existe um contraponto da inovação e da tecnologia com a humanidade. Porque também é meio que uma confusão, que as pessoas falam, poxa, agora é só tudo máquina. É pelo contrário, né? Tudo chat GPT. Tudo inteligência artificial e tal, né? Tudo inteligência da máquina. Mas, na verdade, não. Na verdade, assim, você usa o recurso da máquina, você se apropria, né, das facilidades e das automações, mas a gente busca melhorar a nossa capacidade de ser humano, porque a inteligência mesmo, coletiva, ela só vai surgir, ela só vai emergir mesmo da coletividade, da interação. Então, tudo que a gente aposta é tipo, vamos colocar uma metodologia que promove a interação das pessoas, vamos fazer o professor dar mais apoio para o aluno, né? E menos investimento, de repente, nele ficar corrigindo isso. Então, assim, a gente acredita nesse encontro, né? Do aluno, do professor, dos alunos entre eles, enfim, nessa troca, que é ali onde a gente vai aprender. Né, o aprendizado ele vai surgir nesse contexto. E, cara, eu acho que isso é o mais legal, assim, né, do nosso trabalho. Eu também já não sou nenhuma caloura, eu estou há 10 anos na casa. E toda vez que eu vejo que a gente está caminhando na direção de trazer um benefício para o aluno, de agregar crescimento pessoal, né? A gente está falando de educação corporativa, mas é crescimento pessoal. Sem dúvida. Então, toda vez que eu vejo isso, sabe, dá aquele quentinho no coração, é o que alegra mais a nossa Até porque a gente, quando a gente está do lado de lá, quando a gente é aluno, a gente fica com um quentinho de a gente conseguiu aprender, a gente conseguiu passar por isso, assim, é importante também. Bom, eu acho que a gente tem alguma coisa aí, né? Chegamos a um programa, a uma apresentação. Espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho do que a gente pensa, que a gente faz, do que a gente está entregando. E espero que todos tenham gostado. E a gente tentou trazer de uma forma mais leve, assim, de uma forma muito bate-papo, até porque a gente tem uma amizade pessoal e a gente quis trazer aqui uma coisa num outro formato para que fique mais legal de todo mundo estar assistindo e absorvendo esse conteúdo. E acho que mostrar na prática o que a gente estava dizendo, né? Espero que tenha sido mais legal para vocês, um formato mais leve e mais espontâneo também do que, né, se a gente fizesse aquela apresentação formal. E obrigada, Bia, pela parceria aí. O prazer foi meu. Um grande prazer. Então, valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.